Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa, Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. O propósito do nosso programa, irmãos, é leitura e pregação da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós temos um compromisso com o nosso Deus, irmãos, de falar da Palavra do Senhor Jesus, de levar libertação aos cativos, oprimidos, e aquelas pessoas que estão presas no pecado, algemados, com as ataduras, as ligaduras, com os jugos colocados sobre eles. A palavra de Deus liberta, transforma, cura e sara e salva a pessoa daquela condenação que ela estava. Por isso, nosso compromisso com a palavra de Deus. Amém? Eu sou o evangelista Milvio, nosso programa não tem placa de igreja, irmãos. Nós pregamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O compromisso é com a Bíblia. Amém? E com o nosso Deus. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor aqui a tua palavra que será lida agora e pregada. Fala conosco para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. A leitura de hoje tem Lucas, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Jesus, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Glória a Deus. Olha só, vou ler de novo. Jesus, convocando os seus 12 discípulos, reuniu os 12 e falou com eles assim: Eis que lhes dou autoridade e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Glória a Deus, aleluia. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. É a função da igreja, irmãos. Pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele os enviou a pregar. Ele não falou, ide, reúne em um templo e deixa o povo vir até vocês. Não foi isso que ele falou, não. Ele falou o seguinte, olha o que ele falou. E os enviou a pregar. E mandou que eles saíssem da zona de conforto e fossem pregar a palavra de Deus. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então ele deu autoridade para expulsar demônios, deu-lhes o poder que é dele, e disse, e os enviou deu-lhes autoridade e poder sobre os demônios e para curar enfermidades. E falou que eles saiam da zona de conforto e vão buscar as almas. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho. Nada leveis convosco. Não vai levar bens materiais, leva nada. Nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Então você chegou numa cidade, numa aldeia. Aí alguém te convidou para ficar na casa dele. No evangelismo, irmão, a pessoa que está missionário no campo, fazendo a obra de Deus. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, então eles foram enviados a pregar a palavra de Deus, curar enfermos, expulsar demônios, foram enviados no campo. Em qualquer cidade que vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então você chegou, pregou para alguém, meu irmão, falou do Senhor Jesus para aquela pessoa. A pessoa não aceitou. Sacode o seu pé contra ele. Bate o pé no chão, pum. Faz essa poeirinha, qualquer poeirinha. E sempre tem poeira. Por quê? Essa poeira vai ser testemunha contra eles, que eles não aceitaram e negaram o Filho de Deus. Então, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Ai daquele. A pior palavra que a pessoa pode ouvir na vida inteira dele. Ele pode ouvir até da mãe dele. Ele pode ser pequenininho e ouvir da mãe dele assim, eu não te amo, eu não te quero. Ele pode ouvir do pai, eu não te amo. Pode ouvir da esposa, da mulher que ele ama, do homem que ela ama.
pode ouvir do homem, pode ouvir do filho. Essas palavras doem. Mas a pior palavra que o ser humano pode ouvir é a palavra que o Senhor Jesus vai dizer assim, ó: afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Misericórdia. Essa palavra é muito forte, irmão. Dali, depois dessa palavra, aquela pessoa já vai para o lago de fogo, para a condenação eterna. O resto, tudo tem solução, irmão. Tudo tem. Tudo. Mas essa palavra, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. É a pior palavra que a pessoa pode ouvir. E sacudi os vossos pés em testemunho contra eles. Essa pessoa vai para a condenação eterna. E saindo eles, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, os discípulos saíam pregando a palavra de Deus e fazendo cura. Curando todos os enfermos, cego, surdo, mudo, paralítico, qualquer tipo de enfermidade, lepra. As enfermidades, irmãos, qualquer enfermidade que a pessoa tivesse, trazia e eles faziam cura no nome de Senhor Jesus. Que essa é a função da igreja. Glória a Deus. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por eles eram feitas e estava em dúvida, porque alguns diziam que João ressuscitara dentre os mortos e outros que Elias tinha aparecido. Olha só. Então, eles falavam a respeito de Jesus, que enviara, porque ele tinha muito medo. E ele temia, porque existiam algumas profecias relacionadas a isso. E outros diziam que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Então, a palavra ressuscitado começou a surgir ali, por quê? Já simbolizando o que o Senhor Jesus ia fazer. Para que as pessoas já soubessem que haveria uma ressurreição. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava ver a Jesus. E ele queria encontrar e ver o Senhor Jesus. E regressando os apóstolos, eles, quando voltaram ao Senhor Jesus, Jesus mandou: vão, e eles foram. Andaram a aldeia, cidade, foram ganhando almas para o Senhor Jesus, pregando a palavra de Deus, expulsando demônio, curando enfermo, falando da palavra, trazendo as pessoas a converterem ao Senhor Jesus, e eles foram. E agora eles regressaram. E regressaram os apóstolos e contaram tudo a Jesus, contaram tudo que eles tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Ele chamou eles no particular e, sabendo a multidão, o seguiu. Ele queria sair com eles para conversar sozinho com eles. E a multidão seguiu. E Jesus os recebeu. Ele não ia mandar esse povo embora. E falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E lá, essa multidão que veio até ele, endemoniados, enfermos, doentes, paralíticos, cegos, coxos, ele curava todos. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: dai-lhes vós de comer. Eles ficaram assim: ué, mas nós? Uma multidão. 12 apóstolos, 12 discípulos. Como é que eles iam ter o que dá para essa multidão? Eles ficaram assim: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Olha o tanto de gente. Contava-se os homens naquela época. Então ainda tinha mulheres e crianças. Crendo-se na mesma proporção de homens e mulheres, deveria ter umas 5.000 mulheres com muitas crianças, né? Disse então aos seus discípulos. Então Jesus disse aos discípulos: fazei-os assentar em ranchos
de 50 em 50. Então separou 5.000 homens, de 50 em 50, com as mulheres que estavam ali, de 50 em 50, com as crianças. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. Todos tiveram que se assentar. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, pegou 5 pãezinhos e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou aquela comida. E partiu a comida. E deu aos seus discípulos para porem diante da multidão. Então ele pegou 5 pãezinhos e começou a partir. Ele abençoou primeiro. Ele abençoou. E depois que ele abençoou a comida, ele começou a partir. E colocar em cestos. E deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos. Todos eles comeram. E saciaram-se. Comeram até matar a fome. E levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. É o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deu comida para todo mundo, de 5 pães e 2 peixinhos. E ainda sobraram 12 cestas. Olha que palavra maravilhosa. Lotadas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é o provedor. Ele sempre vai estar cuidando da gente. Que essa palavra entre no seu coração, meu irmão. E essa palavra, que ela possa te libertar, te dar a paz que excede todo entendimento humano. Existe uma paz na terra que vem do Senhor Jesus. Essa paz, ela habita dentro do nosso coração. E ela não é para qualquer um, irmão. Ela é para aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Essa paz fica dentro do nosso coração. Creia no Senhor Jesus. Abandone, meu irmão, abandone o pecado. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde, porque se algum pregador da palavra bater o pé e a poeira for testemunha contra você, você está enrolado. Você não sabe se terá outra oportunidade. Arrependa-te dos teus pecados. O diabo está aí fazendo você achar que você é livre, que você pode pecar o tanto que você quiser. Mas se você peca, se você é livre para pecar e fica pecando, usando droga, prostituindo, fazendo só Deus sabe o quê, mentindo, idolatria, feitiçaria, nessas imundícias, irmão, paganismo. Cuidado, você acha que você é livre, você não é, você é escravo do pecado. O pecado domina o seu corpo. Aquela pessoa que fala assim, eu sou livre, eu bebo, eu fumo, eu uso drogas. Ele não é livre. Tenta ficar 2 anos sem fazer isso. Tem gente que não aguenta ficar 2 dias. Não aguenta. E vem falar que é livre, que pode fazer o que quiser. Você é um escravo do pecado. Você deixou a sua natureza que Deus te deu para se transformar em figura de anjo caído, de demônio. E dentro da sua consciência, quando você está sozinho, a sua tristeza, ela é muito grande. Mas quando você está no meio de tribo, no meio de outros lixos, aí você se sente alguma coisa. Mas só quando está no meio de pessoas deturpadas, só quando está no meio de pessoas que têm a mesma mente apodrecida pelo sistema. Mas quando você fica sozinho, quando chega aquela hora que ninguém está ali do seu lado, a sua tristeza ela é infinita. A sua tristeza dói na sua alma com vontade de tirar a sua vida. Porque você é um escravo do diabo. Você é um escravo dos desejos da sua carne. E não são os desejos naturais. Você viciou a sua carne em desejos que não são naturais de homem e mulher. Então toma cuidado, meu irmão. Porque somente Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele pode te libertar, te transformar e te devolver a sua vida e te dar paz, uma paz que excede todo entendimento humano. Ele pode te dar ali o nome escrito no livro da vida, onde você vai ter alegria, aonde você vai saber que nos espera algo muito maior do que essa passagem por essa terra. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe cada um. Eu vou te ensinar agora, meu querido, como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna. Sai, abandona o pecado, larga, se arrependa e entregue o seu caminho ao Senhor, porque somente Ele pode te salvar. Amém? Então agora, em nome do Senhor Jesus, para o que você estiver fazendo e vem aqui. Para, olha para mim. Eu vou te ensinar agora. Olha para mim. Faz comigo aí. Repete comigo aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador.
Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, a partir de agora você vai desfrutar da paz que excede todo entendimento humano. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra. Pesquisa aí no YouTube, ó. Rádio Palavra Viva /Milvio, meu nome. E vai assistir, meu irmão. Vai assistir para você poder ficar liberto. É a palavra de Deus que nos liberta, que nos alimenta, que nos transforma. E que Deus te abençoe. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe cada pessoa que ouvir essa pregação. Que a tua palavra seja compartilhada, que as pessoas venham ouvir a tua pregação, a Bíblia Sagrada. Liberta as almas, ó Deus, sara, cura, transforma e que elas possam se converter ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus te alcance e que você se converta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, porque é Ele que nos consola e nos dá comunhão com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Desde agora e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor.